Olá pessoal, meu nome é Marcos Souza e eu estou no podcast mais tecnológico e empoderado do Brasil, o Mais Talk Menos Show. Aqui o bate-papo é fácil e sem firulas, e muito menos show. Nosso convidado de hoje, ele é top voice no LinkedIn e ele é um matuto programador. Hoje o nosso convidado é João Gabriel. Como você está? Olá, Marcos, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Uma honra estar participando aqui com você e vamos bater um papo aí legal, vamos trazer informação para a galera aí, para o seu público e vamos falar de tecnologia, vamos falar de carreira, vamos falar de o que você quiser aqui. Boa, boa, boa. Eu acho que a gente está precisando cada vez mais falar e dar voz à tecnologia e para as pessoas que fazem a tecnologia, o que é. É um prazer mesmo de conhecer você e conhecer a sua história e eu queria que você contasse para a gente como foi o seu início. Por que o Matuto Programador? Pô, legal. Cara, assim, o começo da minha carreira foi até inusitado, né? Porque lá no começo, eu comecei em 2007, mais ou menos. Não tem tanto tempo, mas já tem uma longa história aí, né? Mas eu não sabia nada de tecnologia, cara. Eu não era algo que eu queria fazer. Na época, eu estava passando por situação financeira apertada, assim como a maioria dos brasileiros, né, cara? 90%, 95% dos brasileiros tem uma vida de sobrevivência, né? Então a gente tenta sobreviver ali com o que a gente tem no dia a dia, com as ferramentas do dia a dia que a gente tem e as possibilidades que a gente tem. E eu trabalhava numa metalúrgica, né? Eu cheguei a trabalhar com meu pai na rua, vendendo churrasco, e aí meu pai faleceu, eu fui trabalhar numa metalúrgica, e nessas indas e vindas de trabalho, eu tinha um amigo meu que ele já trabalhava com tecnologia, ele trabalhava no banco, trabalhava com mainframe, cara, e aí ele comentou comigo, né? Ele estava fazendo, já estava no último ano de sistemas de informação, e a gente conversando num churrasco uma vez, ele pegou e falou: Cara, por que você não faz algo assim que seja relacionado à tecnologia? Falei: Cara, não sei nem do que você está falando, não conheço nada de tecnologia. Eu mexo no Orkut e no MSN aqui, cara, e é só o acesso que eu tenho de tecnologia. E aí a gente foi conversando, isso foi amadurecendo, eu fui começando a pesquisar, olhar para faculdades, olhar o cenário futuro de tecnologia, até que eu vi, falei, cara, isso realmente é algo que eu queria uma profissão que me desse facilidade de emprego, né? Eu não queria ficar 4, 5 anos numa faculdade e depois ter dificuldade para fazer conseguir emprego, né? E aí eu falei, pô, realmente, né? Se você olhar para o futuro, a tecnologia é o que vai predominar aí. E aí eu meti as caras, cara, numa faculdade paga, que eu fiquei 6 meses, depois eu desisti. E aí depois eu falei, pô, eu fiquei 6 meses parado, aí eu falei, não sei se esse negócio é para mim, né? E aí, depois de 6 meses, eu parei assim, eu falei, cara, eu preciso voltar a fazer alguma coisa. E aí eu falei, ó, vou insistir de novo. E aí fui, cara, me matriculei numa faculdade em Santo André, e essa faculdade ela era anual, né? E aí, assim, eu ganhava na época como metalúrgico R$ 800, 800 e poucos reais. E a faculdade estava 550, pô, e eu tinha minha casa para ajudar, tal, um monte de coisa para fazer. E aí, nessa bela história aí, cara, eu comecei a entrar, entrei na faculdade lá, fazia um ano de curso e eu não ia pagando a mensalidade, né? Tipo, falei, cara, preciso fazer. E aí eu ia acumulando dívida, chegava no final do ano, eu fazia rematrícula, renegociava com a faculdade e continuava estudando. Eu fiz muito Pagava. isso, viu? Pô, então, Eu você fiz sabe muito. como é que é. E assim, quando a gente quer e a gente coloca um foco, né? Tipo assim, pô, eu falei, eu quero fazer alguma coisa da minha vida, eu quero dar esse orgulho para minha mãe, eu quero ter um diploma, né, tal. E aí, cara, deu certo, né? Então, logo no segundo ano, assim, que eu já estava
na faculdade, cara, eu era ruinzinho na faculdade, assim, eu era ruim porque eu vim com a base da escola pública, né? E assim, o que eu fazia muito na escola pública era pular muro para andar de skate, para jogar bola, né? Então, ia no incentivo dos amigos, tal. E aí, cara, eu consegui, né? No segundo ano ali, eu consegui um estágio numa multinacional que me ajudou bastante, que aí me deu foco, né? Aí eu consegui começar a ter foco. E aí, nessa mesma multinacional, eu consegui ser efetivado com pouco tempo, e aí as coisas foram melhorando. Até que eu consegui, né, depois de algum tempo ali, melhorar a condição financeira, o salário e tal, e eu consegui finalizar a graduação. E, cara, depois que eu finalizei a graduação, aí a carreira meio que começou a andar por ela mesmo, né? Se deslanchar, eu consegui mais trabalhos, eu consegui trabalhar em projetos importantes, isso graças à graduação, porque, por exemplo, eu trabalhei no governo e uma das exigências que tinha era você ter graduação. Aí eu falei, ah, beleza, eu tenho graduação, vou lá, fiz. Até porque há 10 anos atrás não tinha tanta escola de programação como tem agora, né? E aí, cara, fui fazendo curso, treinamento, eu era viciado em fazer curso. Até hoje eu sou viciado, né, em fazer treinamento, fazer curso, ler livro. Eu abro muitas abas de livro e eu vou lendo um pedacinho de vários assuntos durante o dia, né? Então eu leio uma página de um livro, eu leio um capítulo de um livro sobre alguma coisa, por exemplo, sobre DevOps, aí eu paro, tento digerir alguma coisa, depois eu vou ler alguma outra coisa sobre cibersegurança, aí eu paro, digiro aquela, vou digerindo aquela informação, aí depois eu paro, vou ler sobre Java, vou ler sobre boas práticas, vou ler sobre arquitetura, leio um artigo sobre qualquer coisa, sobre blockchain, sobre criptomoedas. Cara, eu vou lendo, eu vou absorvendo, assim, eu vou trazendo por menor que seja, eu vou agregando conhecimento, né? Então, eu gosto de falar que a gente não precisa saber tudo, mas você precisa saber aonde que estão as coisas. Então eu fuço muito, né? Eu vou procurando muito artigo, muito livro e vou deixando salvo. Quando eu preciso de alguma coisa, me aprofundar em alguma coisa, eu sei exatamente onde eu estou, então eu não perco muito tempo ali, porque eu sempre deixo marcado ali, esse assunto aqui, esse tema deixa aqui relevante, é importante, depois eu dou uma lida mais profundamente, com mais calma. E aí eu comecei, cara, tipo, meio que deslanchou, eu comecei a participar de projetos importantes, né? Governo de São Paulo, Secretaria da Fazenda, Tribunal de Justiça, depois bancos, startup, hoje eu trabalho no mercado financeiro, fazendo bastante coisa também. Mas lá no começo eu tive bastante dificuldade, né? Dificuldade de quem vem de uma escola pública, né? E aí entra no mundo novo de tecnologia, onde você tem lá na mesma sala pessoas que têm condições financeiras melhores, que já tinham computador, tal. Tem uma história legal que eu não tinha computador, cara. E eu troquei tipo assim, eu tinha uma moto e eu não tinha habilitação e eu andava para cima e para baixo de moto e a minha mãe odiava que eu andava de moto. E aí eu troquei essa moto num Chevette. Uhum. Cara, um belo dia eu tava vindo de uma festa do aniversário de um primo meu, eu e mais 5 pessoas dentro do carro, e eu dormi. E eu não tinha bebido. Era 5 horas, 5 e pouco da manhã, eu vinha na avenida, todo mundo dormiu, som baixinho, eu peguei no sono também. E aí eu dei PT no carro com todo mundo dentro. Graças a Deus ninguém morreu, mas o carro estragou. E eu deixei o carro na garagem, no estacionamento de um amigo meu, cara. E que ele era mecânico. E aí eu falei, olha, eu não tenho dinheiro, eu não tenho mais interesse nesse carro aí, deixa aí, se aparecer alguém interessado em comprar, você me fala que a gente faz um rolo aí, faz um negócio bom para todo mundo. E aí, cara, as coisas quando tem que acontecer, elas acontecem, a gente não tem que explicar. A gente só vive o momento ali e tal. Mas apareceu um cara, ele tava com um notebook na caixa, e isso assim, eu ia para a faculdade, eu não tinha notebook, tá? É, eu tinha esse carro porque eu não aguentava mais ir para a faculdade andando, porque eu andava metade do caminho a pé e outra metade eu ia de ônibus, porque senão eu tinha que gastar duas passagens de ida, duas passagens de volta,
sem chance. Então eu andava metade do caminho a pé e chegou um dia que eu falei, pô, eu não aguento mais. Aí fui pagando esse chevetinho até que apareceu esse cara querendo trocar. E ele tava com o notebook na caixa. Ele falou: Meu, tem um cara aqui que tá com notebook. E ele se interessou no Chevette. Ele falou que deixa aqui para eu arrumar e te dá o notebook se você quiser. Eu falei: Demorou, cara. Eu tenho até esse notebook até hoje aqui, ó. É esse cara aqui, ó. Não sei se você tá Legal, vendo. cara. Ó, esse aqui, ó. É um Mirax. Esse foi o primeiro de tudo. E com esse aqui eu consegui me estabelecer e Que legal. consegui ter a primeira oportunidade ali com tecnologia mesmo no dia a dia e conseguir estudar tal. E aí foi, cara. E aí foi até os dias de Faria um hoje. quadro desse notebook, hein? Eu pretendo fazer um quadro. Ele fica aqui, né? Ele tá sempre aqui comigo. Eu gosto de contar essa história porque tá aqui, né? Para não falar que eu menti, se alguém for ali olhar o Mirax, essa marca já tem muitos anos aí no mercado, né? Já tem. Não sei nem se Sim. existe mais, né? Não sei nem se existe ainda. Nossa, que legal, cara. E como que veio esse Top Voice do LinkedIn para você? Pô, cara, esse também é um assunto que eu acho também que é outra coisa que eu falo, né? As coisas quando tem que acontecer, elas acontecem. E aí eu não questiono por quê. Mas é algo que eu nunca tive interesse em ser conhecido, né? Pô, ter essa visibilidade que eu tenho numa plataforma aí, ser considerado, né, influenciador tal. A partir do momento que tem gente que não gosta de falar que é influenciador, mas a partir do momento que você influencia uma ou duas pessoas, você já é uma pessoa influenciadora, Influente. né? Isso. Exato. E assim, eu tava no LinkedIn antes, eu usava o LinkedIn justamente como um currículo online, só para estar olhando as vagas. Eu ficava sempre olhando vaga. Eu olhava vaga no InfoJobs, no API Info e vinha no LinkedIn. A PIN é antigo, hein? A API Info é antigão, nossa. Entregou a sua idade. Ó, fica aí É, a o, dica. o API Info ali, ó, salvou muito, que eu ficava olhando muitas oportunidades ali. E aí eu fui pro LinkedIn, comecei a usar lá. Eu tenho, só para você ter uma ideia, eu tenho a conta do LinkedIn, eu acho que desde 2012, 2013, mas só em 2019 que eu comecei a usar mesmo ali, de alguma forma, 2019, finalzinho de 2018 eu comecei a usar. E aí em 2019 eu comecei a ser mais frequente no LinkedIn. Depois que eu vi uma postagem de um programador mesmo falando, né, de como o pessoal de tecnologia, os programadores eram privilegiados, né? E aí, cara, eu coloquei um desabafo ali, falei um pouco dessa minha vida, né? E um comentário dele. E aí teve bastante reação naquele comentário. E aí eu peguei o comentário e transformei ele em uma postagem. E essa postagem ela viralizou, né? É a postagem que realmente abriu os caminhos aí. E assim, eu não tinha interesse, não tinha, tipo, cara, eu não tinha nem me estudado para nada sobre isso de tecnologia de influenciar. LinkedIn, nem sabia que existia. Eu sabia que o pessoal não gostava dos top voice, isso eu sabia. Eu tinha um preconceito muito grande com o pessoal que era top voice e tal. E aí eu comecei a postar coisas do meu dia a dia, comecei a postar ajuda para devs iniciantes, comecei a postar crítica, né? Comecei a fazer críticas sobre a área de tecnologia, sobre pessoas que aproveitam da comunidade de tecnologia, prometendo coisas que não vão ser realidade, né? Por exemplo, vire um full stack em 20 dias, vire um full stack em um mês. Cara, eu Ou tenho ganhe 15. 10 mil reais, 20 mil É, reais em 6 meses. exato. Ganhe 10 mil reais e faça esse curso de 6 meses. Eu já Cara, falei no, eu demorei muito para começar a ganhar esse dinheiro, viu? E outra, eu falei no foi muito. outro episódio que a área de TI não é uma área de trader, não. A gente não consegue isso, não. Não.
Nem trader consegue. Eu tenho até um vídeo que eu salvei aqui, depois eu vou postar ele, sobre o Thiago Nigro, do podcast lá do Primo Rico, que ele comentou algo ali que eu não concordo com o que ele falou, que programação é muito fácil você ganhar dinheiro, que com um curso de 6 meses ali você já começa a ganhar mais de 5 mil, 10 mil reais. Eu falei, pô, não concordo com isso. São raríssimas as exceções, né? São pessoas extremamente geniais que têm essa Fora da possibilidade aí curva. fora da Fora da curva. estratosfera, né? É tipo muito difícil. O Você cara pega não uma. entender nada, não saber de nada, aprender lógica de programação, aprender uma linguagem de programação, aprender um pouco de infraestrutura, aprender um pouco de microserviço, é uma coisa surreal, assim, em 6 meses. É Muito. possível? É, olha, É, eu tenho minhas dúvidas, porque eu tenho é, quase 15 anos, tá, de programação, de tecnologia. Eu estudo todos os santos dias eu quero me aperfeiçoar. Eu estudo muito aquilo que eu estou envolvido no dia a dia, por exemplo, pô, Java, Spring, banco de dados, performance de banco de dados, infraestrutura, cloud e tal. Então eu tento me aperfeiçoar nisso que eu utilizo todos os dias para cada vez estar melhor naquilo que eu estou trabalhando. E além disso, eu estudo outras coisas, cara. E eu falo, eu não me considero assim uma pessoa que está num nível técnico excelente. Por quê? Porque é muita coisa. é muita coisa. É muita coisa. Então eu falo, é uma vida de estudo constante e é uma vida, e é isso, você tem que se falar, bom, eu vou estudar e eu quero estudar, eu gosto de estudar, então é isso que eu tenho que fazer, é isso que eu vou fazer. Senão você fica defasado em pouco tempo. Nesses 6 meses que você acha que você vai ganhar 10 pau estudando um negócio, daqui a 6 meses, 7 meses, aquilo que você estava estudando já era, ninguém nem está mais lembrando, ninguém nem usa mais de tão transformadora que é a tecnologia, de tão rápida que é a evolução, né? Então, Vem uma vulnerabilidade igual o Log4j aí quebra tudo, nossa, ninguém aí mais quebra usa. tudo. Não, Ninguém mais usa, adiantou nada. a gente passou por um perrengue também para fazer. Eu mesmo que eu fiz escaneamento, fui fazer análise de vulnerabilidade, porque os nossos serviços são em Java, né? Então a gente foi lá olhar todos os, sei lá quantos mil microserviços a gente tem, para poder ver ali aonde tinha. Passei 3, 4 ferramentas diferentes de análise de vulnerabilidade para realmente achar o lugar ali, mas não foi fácil não. Mas é assim, eu comecei a postar sobre isso, sobre tecnologia, dar dicas. Olha, isso aqui é bom, esse livro é bom, essa pessoa aqui é legal, sigam ela, vejam esse material. E aí meio que deu certo, né? O pessoal começou a interagir, começou a engajar, a gente começou a criar uma comunidade, um relacionamento ali. Eu comecei a ter bastante conexão, receber bastante conexão. E aí, num belo dia, como tinha bastante engajamento, assim, um engajamento bom, né? Quando você fala de tecnologia, como tem muita gente interessada, tem muito dev, tem muita gente iniciante, o pessoal vem saber, vem querer ouvir, vem participar de discussão e tal. E aí a gente começou a levantar bastante discussão, fazer barulho. E aí, uma vez por ano, o LinkedIn ele faz essa. Agora mudou, né? A minha vez foi a última. Eram escolhidos 25 pessoas mais influentes da plataforma, são pessoas anônimas. Né? Não são influenciadores famosos, por exemplo, Ricardo Amorim, Helena Trajano, tal, Camila Farani, esse pessoal. Eles são influenciadores, né? Então eles não entram nessa lista. Eles entram na lista de LinkedIn Top Voices influenciadores. E é escolhido 25 personalidades de várias áreas, vários assuntos diferentes. E eu fui escolhido lá como na área de tecnologia, né? Talvez foi o único programador ali nessa lista. E beleza, eu até me assustei porque eu não estava preparado, não estava esperando isso. Tanto que eu nem levei muita fé quando o pessoal do LinkedIn me procurou para falar. E aí depois de um tempo, eu fui lá e fui ver quem era as pessoas que estavam falando comigo através do e-mail, né? E aí eu fui procurar no LinkedIn e eu vi que eles faziam parte realmente do LinkedIn ali. Eu falei, pô, legal, né? Até que chega o anúncio, eles pedem que você faça sigilo.
E aí, cara, foi uma surpresa. E realmente, eu vou falar para você, isso mudou. Isso transformou, esse reconhecimento transformou a minha vida porque deu muita visibilidade. Você cria ali uma certa autoridade, as pessoas começam a te respeitar, te seguem. Quando você faz um bom trabalho, as pessoas veem que você está fazendo algo ali que seja relevante mesmo, isso te dá um up muito grande na carreira, né? Cara, eu queria perguntar uma coisa. Com certeza, isso para todo mundo foi muito bom, mas essa realização pessoal sua de sair lá de metalúrgico para contar para sua mãe, mãe, agora eu sou reconhecido. Como que foi isso, cara? Para sua mãe, para sua esposa, não sei se você é casado com sua filha. Então, eu sou casado e aí quando eu falei pro pessoal aqui em casa, a gente ficou meio atônito assim, né? Meio sem saber, tipo, o tamanho da grandeza que era isso, o tamanho da relevância. Então, por exemplo, vamos lá, então, tem mais de 50 milhões de usuários no LinkedIn e no Brasil, só no Brasil são mais de 700 milhões no mundo, né? Quase 1 bilhão de pessoas. E no Brasil você é escolhido entre 25 pessoas. Porra, cara, olha isso aí, olha o tamanho disso. Né? Olha o tamanho dessa responsabilidade. Uma plataforma profissional onde a gente, não desmerecendo quem faz outros trabalhos, por exemplo, no TikTok, mas você tem outras maneiras de influenciar, de virar ali, viralizar. Instagram, Twitter, tipo, cara, e a rede social uma das mais difíceis de gerar engajamento e uma das mais difíceis, por quê? Porque como é uma rede profissional, não é qualquer coisa que as pessoas aceitam lá, né? Então é um pessoal mais crítico, é um pessoal que o pessoal tá ali com outro ar, com outra visão, eles querem outro tipo de conteúdo. Porque se você quer um conteúdo divertido, Exatamente. vai no Instagram, vai no TikTok, vai ver outras redes sociais. Agora, Facebook. quando Facebook, quando você quer conexão com pessoas profissionais ali, aí você usa o LinkedIn, quando você quer ver outras coisas, o que está acontecendo e tal, aí você começa a seguir essas pessoas. E aí há um tempo atrás eu fui conversar com a minha mãe e eu falei para ela não tinha entendido ainda também o tamanho. Eu falei, mãe, é assim, ó, tem 50 milhões de pessoas. No Brasil são escolhidos 25 e eu fui o único de tecnologia de programação que foi escolhido. É tipo Então, ganha o Oscar da tecnologia no é, Brasil. cara, é Tipo mais ou isso. menos isso. É mais ou menos isso. Por exemplo, pô, poderia ser qualquer pessoa, cara, sabe? Poderia ser qualquer pessoa influente, poderia ser Se você pegar ali, quantas pessoas de tecnologia influentes não existem, né? Quantas pessoas só no LinkedIn ali, se você pegar, tem muita gente. E aí você fala, pô, como é que você conseguiu isso? Fala, eu não sei, cara, sério, eu não sei. É como eu falo, eu acredito em Deus, eu não acredito em destino, mas eu acredito que o que está guardado pra gente é nosso e ninguém vai pegar. Então, se estava falado que isso ia acontecer para mim, se estava escrito em algum lugar, se Deus, se alguma, sei lá, falou, você vai ter esse caminho, eu aceito, tá? Eu aceitei, aí eu comecei, porque assim, eu sempre fui muito tímido, cara. Para eu falar para uma câmera, eu estava até conversando isso ontem com a minha esposa, porque se eu falasse, eu tinha vergonha de falar com as pessoas do meu lado. Eu não resolvia problemas se eu tivesse que falar com alguém. Se eu tivesse que me comunicar com a pessoa, eu não conseguia. Eu pedia para alguém, eu falava, vai lá falar com fulano, vai lá fazer tal coisa. E, cara, isso mudou, tipo, mudou. E aí eu comecei a realmente ficar mais cara de pau, não ligar tanto mais a opinião. Se, pô, eu tento não fazer muita polêmica, então, por exemplo, a opinião política, eu não falo sobre política. Eu não fico batendo em pessoas, por exemplo, teve um caso aí do Monark, teve o caso do Mamãe Falei aí. Cara, eu não fico chutando os caras, eu não fico chutando cachorro morto, eu não vou entrar lá e querer aparecer por causa da desgraça dos outros. Não, eu não preciso. Oportunista, né? Ser oportunista, Exato. né? Eu não preciso ser oportunista, eu não preciso pisar em alguém para eu subir. Então eu tenho o meu tipo de conteúdo, eu tento levar sempre ali
naquela linha que eu tenho, eu critico tudo que é de tecnologia. Por exemplo, eu critico empresas, eu critico empresa ruim, eu critico gestor ruim, eu critico escola que promete o que não vai cumprir, e sabe? Mas é assim, eu não tento subir desmerecendo outras pessoas, né? Pisando na cabeça de alguém, ou aproveitando, sendo oportunista ali numa situação de desgraça alheia, e passar, pô, porque isso aí não é do meu feitio e não é o que eu faço. Então isso também atrai as pessoas, né, para falar, pô, isso gera conexão com as pessoas me ajudam, eu peço ajuda sem vergonha nenhuma. Então, por exemplo, quando o pessoal chega num certo nível, por exemplo, o cara virou uma referência ali no LinkedIn, é uma das pessoas influentes da plataforma, os caras sempre estão conversando comigo, mas é assim, tipo, eu peço, né, igual eu peço humildemente para as pessoas me ajudarem a continuar, porque não é só um bem que eu faço para mim, né? Eu estou gerando discussão para a comunidade, para todo mundo, e eu preciso da ajuda das pessoas, né? Então é isso que eu falo, pô, é E assim também, né? E outra coisa, cara, eu não mudei, tá? Eu não mudei a minha personalidade de como eu era quando eu comecei no LinkedIn, como eu sou agora. Sabe, eu continuo sendo Matuto, eu continuo sendo o João Gabriel, eu continuo falando as mesmas coisas, o pessoal vem falar comigo, eu falo, porque assim, cara, eu tô numa posição de destaque, mas eu sou nada, sabe? eu Quantas sei de pessoas. onde que eu saí, né? Tipo, eu sei o que eu Exatamente. sou, tipo, Eu sei de onde eu vim, eu sei o que eu passei, eu sei os percalços, eu sei as pedras, eu sei o que eu já sofri, eu sei. E assim, eu não me vejo numa situação. Eu me vejo numa situação hoje que eu posso ajudar mais pessoas, né? Então eu posso falar, pô, às vezes uma curtida que eu dou num post de alguém, isso tem uma relevância tão grande, porque vai para muitas pessoas, exatamente. muda, e só isso, cara, pode mudar Muda. uma pessoa, Muda. entendeu? Eu quero até abrir um parênteses, porque é uma coisa que a gente, como iniciante, querendo trazer conteúdo para a comunidade, é a dificuldade de conversar com os influenciadores ou com quem está com a luz no momento, né? Vamos falar assim. A gente vê muita gente com esse palco que não dá oportunidade. E às vezes trabalha com produtos open sources e não entende a questão da comunidade, o que é realmente ser trabalhar em conjunto de comunidade, né? É, eu tenho casos que pessoas que eu sou que são meus ídolos que me ajudaram muito na hora de começar e que me responderam tão rapidamente. E outras pessoas que nem estão tanto aí, que fazem uma dificuldade muito grande para poder, ou criam dificuldades. Então, isso deixa muito chateado, mas também dá uma força a mais para a gente continuar, né? Eu vou falar para você que eu tenho esse mesmo problema também, eu passo por isso, tá? Eu vejo uma desunião muito grande de quem já está com uma certa visibilidade em trocar conhecimento com outras pessoas. Normalmente a galera se fecha ali no mundo dela e ela não quer participar, não quer ajudar, meio que se sente estrela mesmo, tá? Será que é E, medo, às vezes? Eu cara, fico me perguntando, às vezes. Será que é medo de é, falar alguma besteira e se perder? Às vezes eu tenho um Cara, pouco. olha, se eu tivesse medo de falar, se eu tivesse medo de escrever, eu não estaria onde eu estou hoje, né? Eu não estaria nesse nível de visibilidade se eu tivesse receio de, por exemplo, eu faço live ao vivo, Isso né? aí, E assim, cara, não tem nesse momento do ao vivo é você e o público lá, então é assim. exatamente. E pensa numa pessoa que há 3 anos atrás não conseguia nem conversar com um amigo do lado, né? E aí hoje está falando para uma multidão, falando na câmera para a internet, Isso aí. né? Então é assim, eu perdi esse medo, falei, se pô, não falou alguma coisa, depois você para e pensa, né? Pô, isso eu não precisava ter falado. Mas aí você falou, pô, já era, todo mundo tá sabendo que você tá ao vivo ali, não vai ter corte. É você do jeito que você é.
E aí, meu, eu passo por isso também, eu sinto essa dificuldade, essa meio que eu acho que é uma, assim, não sei se é um receio, mas eu sinto que também eu convido outras pessoas para participar, né, para contribuir, mas às vezes a galera também já tem o canal deles, aí eles não querem participar, não querem dar ibope para outras pessoas, não sei, eu não sei o que pensa. Mas eu acho que também o pessoal deveria ser um pouco mais unido, assim, e ajudar quem está começando também. Pô, vamos lá, vamos dar essa força aí e tal. É, Eu participei de vários podcasts de iniciante também. Sempre que a galera me chama, eu falo, pô, eu tenho prazer nisso, cara, sabe? De vir contar história, de ajudar a divulgar, fazer as coisas. Eu era não quero isso que eu só, ia eu não falar. quero só para mim, não, cara. Era isso que eu ia falar, porque assim, a ideia é você aprender com as histórias das outras pessoas, sabe? Tipo, às vezes a gente não tá aqui trocando ideia sobre um conteúdo técnico, a gente tá querendo entender a sua história. O que que você passou de dificuldade, e isso, eu acho, eu tenho certeza, isso inspira outras pessoas. Isso inspira, isso faz dar gás para quem teve o mesmo sentido de vida que você e que eu tive também, de seguir o mesmo caminho ou de não seguir, às vezes de não fazer as mesmas coisas erradas que a gente fez lá atrás, escolhas erradas que a gente teve ou escolhas certas. Isso eu acho fantástico. Exato, a gente precisa muito de inspiração, né? E quando a gente ouve várias histórias, a gente fala, nossa, que legal. E muitas a gente se identifica, né? A minha história é uma história que o pessoal se identifica, né? Sim, Porque, pô, quem não passou dificuldade na faculdade, quem não se virou, tá? Então, tipo assim, eu não sou um privilegiado que só eu passei por isso e eu falo, meu Deus, só eu passei por isso, nossa, como eu sou um coitado que deu sorte na vida. Não, cara, eu sei que 90% da população tem os mesmos problemas que eu tive. Então é isso que eu gosto de falar. Eu gosto de levantar e falar, ó, tá vendo? Eu me, sabe, tropecei, me virei do jeito que dava. Eu vou falar para você que vai dar certo para você, cara, eu não sei, mas se você não tentar, não vai, né? Então é assim. Eu te dou um exemplo de como eu fiz as coisas. Se você talvez pode ser 50% de dar certo, 50% não, entendeu? Agora, se você ficar na inércia, é 0% de chance de fazer alguma coisa dar certo. Né? Do céu cai chuva, de vez em quando cai um avião, Deus me livre, Deus me perdoe, mas é, mas é isso, cara. Então é assim, esse é o tipo de coisa que eu falo, pô, se o pessoal puder, depois o pessoal puder ver isso aqui, esse vídeo e esse podcast, poder ouvir o podcast, sejam mais acessíveis, tá, estrelas? Não, isso aí, não, não isso aí. brilhem sozinha, porque o céu é cheio de estrela. Tá? As estrelas não brilham sozinhas, elas precisam de uma Exatamente. constelação para brilhar e para formar algo muito bonito. E assim, só aceitem, né? Eu sei que todo mundo tem um tempo, todo mundo. Tem muita gente também que não gosta de estar participando, porque não gosta às vezes é tímido, beleza, tudo bem, a gente entende. Agora você que já está aí na pegada, ajude também outras pessoas que estão começando, participe de eventos com a galera da comunidade e Conte dê sua história pra oportunidades. gente, a gente não morde, não. A gente tá É, aqui para tomar um café virtual de meia é, hora, uma hora, o tempo que você precisar. A é gente fazer, é só ser mais acessível. Você sabe por que, graças a Deus, Deus está me dando a oportunidade que eu tenho de estar e falar para esse mundo de um monte de gente, essa multidão de pessoas, e minha voz cada vez mais ela está se espalhando, porque cada vez mais o meu alcance aumenta, tanto que ele reverbera em outras redes sociais também. É porque eu não mudei minha essência, cara. Eu não mudei, eu não deixei de ser humilde. O João Gabriel sabe onde é o lugar dele, o João Gabriel sabe o que está acontecendo na vida dele, e o João Gabriel ele sabe da onde ele veio e da onde ele pisou. E assim, você nunca vai ver eu pisando na cabeça de ninguém para poder subir em algum lugar. E eu acho que isso Deus tem me honrado, Deus tem feito isso, Deus tem visto o meu coração, é, o meu incentivo. Eu vou falar para você, depois de 3 anos aí praticamente no LinkedIn, agora que eu estou começando, eu nem ganho dinheiro, mas fazer alguns posts patrocinados, né? Então, por exemplo, às vezes vem uma empresa, fala aqui, ó, João, patrocina, eu quero patrocinar esse post para você, vai lá e me dá um dinheiro, tal.
Mas isso, se eu fosse me preocupar em estar ganhando dinheiro e fosse sobreviver do que eu faço hoje nas redes sociais, eu passaria fome. Então eu tenho meu emprego, eu tenho minha profissão de programador, de analista de sistema, de um desenvolvedor de software. Essa é a minha profissão, é isso que me sustenta, é isso que me deu uma condição melhor de vida para mim, para minha família. O que eu faço hoje realmente é além, é para que outras pessoas também possam conhecer esse caminho da tecnologia e posso ver outras pessoas mudando de vida, porque quando eu recebo uma mensagem de alguém falando, pô, João, aquilo que você falou, aquilo que você mostrou, aquilo que você veio e me deu uma mentoria rápida ali, aquilo que você, aquele incentivo que você me deu, pô, aquilo me deu um gás, mudou minha vida, tal, pô, isso é legal, cara, isso Isso não tem preço, João. eu recebo muitos, cara, ó, eu falo para você, eu só não desisti ainda dessa vida pública por causa das mensagens que eu recebo. Um dia eu vou fazer um quadro assim, eu vou fazer até um post assim, em homenagem a essas pessoas, porque cada mensagem que eu recebo me fortalece e me dá mais ânimo e mais gás para fazer. E eu falo, pô, é por isso. Então, assim, ó, deixa os haters, deixa os babacas, deixa os idiotas falarem e falarem pelos cotovelos, porque se você faz, alguém vai criticar, se você não faz, alguém vai criticar, mas aquela pessoa que faz menos do que você, ela tem mais tempo para criticar, porque ela está inutilizada o tempo dela só para criticar os outros. Então é assim, se você está Aí. fazendo, faz, porque aquela mensagem que você vai receber depois fala, pô, isso aqui me ajuda, você é o cara, pô, isso aqui me deu um mau ânimo. Isso é o que paga, isso é o que faz valer a pena quando você vê que uma vida mudou e você fala, pô, beleza, quando essa pessoa tiver lá na frente, quando ela for gestora, quando ela tiver a empresa dela, quando ela tiver na liderança de alguma equipe, e eu estiver passando por um perrengue, ela vai lembrar, fala, João, lembra lá atrás? Você me ajudou, vem aqui que eu posso te ajudar com isso. Entendeu? Então é assim, ó, o mundo dá voltas, cara. O mundo dá voltas. Ó, Hoje eu tô aqui em cima, daqui a pouco eu tô aqui embaixo, daqui a pouco eu tô aqui em cima de novo. E assim, é essa gangorra. E vamos, que as coisas são assim do jeito que tem que ser e a gente precisa sempre pensar em ajudar também. É assim, exatamente. não é só ajudar na maneira de eu quero ser visto como o bonzinho. Cara, eu não quero ser visto como o bonzinho, eu não quero ser visto como o cara legal, eu quero ser visto como uma pessoa referência na área de tecnologia e que está contribuindo de alguma forma para a comunidade. É isso. Né? Então, de vez em quando eu falo alguma coisa que alguém se sente magoado, às vezes eu falei, pô, eu já ouvi falar assim, eu já ouvi várias pessoas falando, pô, o João só desincentiva, só desmotiva a gente e tal. Ele fala umas coisas que dá maior desmotivação. Eu falo, meu, se eu falar a verdade e você se desmotiva com aquilo que eu falo, então beleza, viva no seu mundo de fantasias e seja feliz. Toca o barco, deixa eu falando, não me segue, não faz o que, sabe, não me acompanha e deixa que as pessoas que vivem com os pés no chão e no mundo real e querem ouvir realmente a palavra de como que é o mundo real, que não é só flores, né? Não é só um campo verdejante onde você vai correr feliz e saltitante, não é bem assim que funciona. Né? Então eu tento trazer esse e colocar as pessoas com o pé no chão, falar, calma, vamos devagar, não é bem assim. E às vezes se incomoda muita gente, né? Que o pessoal quer. A gente vive numa época que as pessoas querem o seu ego sempre massageado, sempre falando que vai dar certo, sempre que chega a ser uma positividade até tóxica, né? De tanto, não, vamos, e quando a pessoa se decepciona, ela quebra a cara, vai tomar remédio para depressão, aí vai chorar, vai falar, não sei o quê. Por quê? Porque ela não estava preparada, porque alguém não foi lá e falou, tá vendo? Não era assim. Você se preparou sempre para uma coisa, esperando, mas o mundo é diferente das redes sociais. Então é isso que a gente tenta falar aí, e é isso Exatamente. que eu tento trazer para as pessoas. Não me odeiem. Não vão te odiar. As pessoas vão amar o João Gabriel depois dessa entrevista, porque é sensacional. A sua história é incrível, João. E eu fico muito feliz. Cara, eu queria entender, partindo para um lado técnico, queria entender o que você.
Qual é a linguagem que você escolheu para ser sua? Cara, eu gosto muito do Java. Então, é assim, eu falo, tudo que eu tenho foi o Java que me deu. Né? Então, um computador bom, um microfone bom, tudo isso aqui, ó, uma casa, um carro. Mas o Java ele costuma consumir muita memória. Ele Não, não comeu algumas memórias dentro da sua casa aí, não? ó, o Java ele come memória, tanto que eu estou com um problema em produção de um serviço que está consumindo mais memória do que a gente estava esperando, né? E mesmo assim a gente vai ter que dar uma refatoradinha lá para ver o que está acontecendo. Mas, Mas, mas é uma linguagem bem robusta, né? Não só como linguagem, mas como uma plataforma, né, de desenvolvimento. Acho que resolve muitos problemas e 95% dos problemas do dia a dia que a gente faz, né? Normal, assim, a gente gosta de complicar as coisas que não são complicáveis, né? Então, por exemplo, o que é o desenvolver um software? O que um software faz? Ele processa informação, entrada, processamento e saída. Isso eu aprendi na faculdade. É entrada, processamento e saída. Então entra os dados, você processa e sai informação do outro lado. Como que você processa? E aí você pode escolher, porque vai ter vários tipos de ferramentas que processam diferente, né? Dependendo da sua situação. É diferente você martelar um prego com um martelo e martelar um prego com uma chave de fenda. Né? Então você tem que ver o problema que você vai resolver e ver aquela ferramenta que utiliza, que cabe ali, né? Que se propõe a resolver o problema melhor. Eu gosto muito, por exemplo, de Python, uso bastante Python para data science, faço algumas coisas em Python também com Django REST para fazer algumas APIs rápidas, para fazer, por exemplo, eu preciso fazer um site ali com um administrativo rápido. Pô, o Django é o melhor que tem. Você faz muito rápido ali, já cria o projeto junto com o ADM ali, muito lindo, você já está com o software subindo em produção ali. O Java eu gosto da robustez, né? Porque ele realmente aguenta pancada, realmente aguenta porrada. E aí tem outras linguagens mais modernas, né? Por exemplo, o Kotlin, eu tenho estudado bastante, tenho visto bastante Kotlin. Eu gosto de alguma coisa do Node, mas eu não sou um fã do Node. Eu vejo alguma coisa de Golang também. Cara, é assim, eu vou indo, mas o meu foco mesmo, assim, o que eu falo, pô, hoje o meu foco é Java e eu gosto de estudar bastante Java, de me aprofundar, né, saber ali, além das trincheiras, porque uma coisa é você pegar uma, uma, uma linguagem, que, por exemplo, ela tem funções lambda, ela é funcional. No Java você aprende como é que você utiliza, como é que você cria uma função, não uma função método, mas uma funcionalidade, né? Como é que você deixa a linguagem orientada a objetos uma linguagem funcional? Né? Então, cara, com o Java ali você tem uma ferramenta muito forte que você realmente entende como é que você cria as coisas, né? Como é que você desenvolve, como é que você programa de fato. Né? E aí, se você quiser, por exemplo, criar um framework em Java, é muito legal, porque tem as reflections, tal. Apesar do pessoal comentar e ter realmente uma queda mínima de performance usando muita reflection, mas mesmo assim você tem bastante robustez, né? Então a JVM ali, como a gente sabe, o pessoal não entende que não é só ferramenta, não é só a linguagem que é poderosa, mas a JVM, onde está todo o poder do Java é na JVM, né? Então é ali, as otimizações que a JVM faz no seu próprio código. Às vezes você faz um código ruim, não performático, e a JVM ela vai lá e transforma, ela consegue melhorar a sua performance. Então é assim, Ou às vezes ao contrário, às vezes você tem a JVM configurada do jeito errado e seu software não vai subir de jeito nenhum. por isso que você precisa saber e entender sobre JVM, né? Então você Isso. precisa entender ali sobre fazer troubleshoot, sobre como fazer otimização, né? Então às vezes a gente deixa muito para a linguagem e tal, mas a gente precisa saber um pouquinho mais ali do que ela está fazendo nas trincheiras, né? Aí por isso que eu falo, vai um pouquinho mais a fundo, deixa um pouquinho ali do framework, né? Que o framework é mágico. Você usa o Spring Boot ali, pô, é mágico, é lindo, é maravilhoso, e muitas vezes você não sabe o que está acontecendo. Pô, só para você ter uma ideia, eu estava fazendo um teste agora, eu estava testando o quê? Eu estava testando uma versão do Spring
com o que que era, cara? Com... Ah, eu não me lembro. Eu estava fazendo uma POCzinha aqui, uma versão do Spring e uma versão nova dessa ferramenta, e não funcionou. Aí eu falei, pô, por que não funcionou? E eu testava e nada, nada, nada. Aí de repente eu falei, deixa eu mudar a versão aqui, cara. Eu fiz um downgrade da versão, funcionou começo. Tipo assim, eu só fiz o downgrade da versão, recompilei, executei de novo e o negócio começou a funcionar. Eu falei, bom, então deu incompatibilidade aqui e não dava exception. Né? Então eu não sabia o que acontecia. Simplesmente processava, mas as informações não saíam do outro lado. Falei, bom, beleza, vou testar aqui. Aí fui fazendo downgrade de versão até que chegou na versão que deu certo. Aí eu falei, bom, é isso, cara, então não está maduro o suficiente para testar. E é esse tipo de coisa que, quando você pega em produção, você endoida, né? Você está testando, mas você fala, pô, mas está funcionando, não dá exception, não faz nada, não quebra, não dá erro. E aí você fala, pô, mas para onde está acontecendo? Às vezes é incompatibilidade de versão de uma ferramenta com outra, né? E aí, por isso que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai escolher as dependências dos projetos para a gente entender realmente aonde que vai quebrar. E esse negócio de dependência também é algo bem complicado, né? Porque é uma caixinha fechada que você coloca dentro do seu código ali. Ajuda muito a gente, mas também tem hora que dá uns pepinos que a gente fala, meu Deus do céu, aonde que foi parar isso aqui? Mas É, eu, é o legal da programação, né? é legal. Eu gosto da programação por isso, porque você tem um desafio a cada dia. Cada momento você se depara com uma coisa nova, ou com um desafio que estava funcionando, agora não está funcionando. E aí você tem que se virar para poder sair do outro lado e entregar aquilo com perfeição. São os duendes da tecnologia, né? Você tá assim, ó, você sai aqui e tá funcionando. Aí você levanta para tomar café, tal, você senta, já não tá mais funcionando, já não compila. Se compilar, não faz, não executa do jeito que você estava esperando. Aí você fala, mas eu acabei de sair daqui deixando funcionando. Ou você desliga o computador e volta no outro dia. Aí você fala, ah, consegui resolver aquele problema. Aí depois o negócio volta, aí você fala, Aí não, mas eu não daqui a pouco resolvi. você volta tudo para trás. Não tá E, funcionando de vez, de novo. E aí Por depois você quê? não faz nada. E aí você fala, vá, beleza, vou largar isso aqui, vou tomar um café, vou pegar uma água. Aí você volta, o negócio tá funcionando. Aí não dá para entender, né? Mas no Java acontece muito disso. Aí são mágicas. 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 Eu gosto bastante do Java, cara. Eu aprendi a gostar bastante do Java pela versatilidade que ele tem. É Tem- muito versátil. Tem gente que não gosta, porque assim, realmente você tem que se aprofundar no conhecimento de programação, né? Programação orientada a objeto. Por mais que ainda existe uma cara, assim, um preconceito com realmente aprender programação, né? E os pilares da programação orientada a objetos são muito simples de você entender. São muito simples, talvez na nossa cabeça que já está aí há muitos anos, mas no começo, quando alguém. Eu peguei uns exemplos muito bobos, assim, que eu falei, nossa, é só isso. Eu falei, realmente, do jeito que foi explicado, é mais fácil. Agora, quando as pessoas querem explicar de uma forma mirabolante para mostrar o quão elas são inteligentes, que elas entenderam, tal, não sei o quê, aí dificulta o entendimento. Então, é assim, ó, conhecimento, quanto mais simples for para passar, mais simples vai ser da pessoa entender, né? Então, Sabe eu. quando eu comecei a entender um pouquinho melhor programação? Quando uma coisa assim, faz um tempo, né? Mas quando eu descobri que dentro de um software, a gente não tem nada mais do que instruções, do que arquivos com instruções. Então, o, o software que você está criando, desenvolvendo, o microserviço, o serviço, ele não é nada mais do que vários arquivos com instruções. Você tirar aquela parte do. Eu acho que eu tinha muito disso, né? De lembrar do ponto .exe. Do ponto .exe lá, que era um arquivo só. Não, isso não existe dentro, né? Isso são vários arquivos, cada um vai ser responsável por uma coisa, tem vários controllers, vários maps, e outras coisas mais. Quando eu aprendi isso, eu falei, caramba, mudou. Agora eu sei onde procurar, agora eu sei onde resolver. Tem hora que vira uma chavinha, né? Por exemplo, uma coisa que eu gosto de falar:
você vai começar a fazer um software. Não importa, assim, qual a linguagem que você vai utilizar. Isso falando no back-end, depois eu falo front-end. Mas normalmente a estrutura sempre tem a conexão com o banco de dados, né? A camada de que conversa com o banco de dados. Se você pensa no modelo anêmico, você vai ter uma camada de serviço ali, né? Que você vai utilizar a regra de negócio. Se você pensa depois numa API, você vai ter os endpoints que você vai colocar ali, né? A sua classe, onde vai expor aquelas informações. Então sempre tem três camadas. Né? Sempre tem camada de controle, a camada DAO, repository, e uma camada de serviço. Sempre vai ter isso. Algumas outras, por exemplo, no Django você não tem. Você tem dentro ali da mesma ferramenta, dentro do mesmo arquivo, né, você tem ali todas as suas informações de entidades e outras entidades, até esquecer aqui, né? Que é a sua representação do banco de dados dentro da sua classe. Então você tem, sempre que coloca isso na cabeça, você já sabe que não importa a linguagem de programação que você vai desenvolver, sempre vai ter essa estrutura. A não ser que você esteja usando algum modelo de arquitetura, por exemplo, Clean Art, é, e aí DDD, aí você vai ter algumas camadinhas diferentes ali, mas basicamente você só vai trocar o nome, né? Vai trocar o nome do modelo ali. Mas sempre vai ter, sempre, eu gosto de pensar que o mais simples possível você vai ter sempre pelo menos três camadas. E, por exemplo, sempre que você pegar uma linguagem, um framework, um front-end, que você vai pegar o arquivo, sempre no começo do arquivo você vai importar as informações e as ferramentas que você quer utilizar. Ou as classes, sempre. É sempre assim, ó, import. Não importa qual a linguagem, sempre vai ter os importes em cima, sempre no começo, e depois você vai escrevendo a classe tem métodos, tem atributos, métodos, aí vai de acordo. Mas eu gosto de facilitar. Então, quando eu olho alguma coisa, eu falo, ó, esse é um modelo. E esse modelo vai ter em todos os lugares, né? Se você pega lá no Angular, você vai pegar lá para vai ter os imports. Você pega no React, a primeira coisa que você vai fazer vai ser importar para fazer o arquivo, né? Dentro do arquivo vai ter os imports. Você pega no Java, a primeira coisa que você vai fazer são os imports. Você pega no C Sharp, a primeira coisa que você tem são os imports. Você pega no Django, no Python, a primeira coisa que você vai fazer são os imports dos módulos que você vai ter que utilizar ali vai utilizar a sua lógica ali naquela classe, naquele arquivo. Então é algo que vai muito fácil. Então, por exemplo, às vezes uma das coisas mais difíceis que eu acho que o pessoal tem é saber como é que monta essa caixinha, né? Como é que conecta uma coisa na outra. Né? Como é que eu faço? Eu vou escrever tudo num lugar só, eu vou separar, não vou. Mas aí você tem que olhar, né? Tem que dar uma estudadinha também em como cada bloco de código ali, de cada ferramenta, ela cuida do seu arquétipo, né? Como é que ela cria ali a sua estrutura de pasta, a sua estrutura de informação. Mas sempre eu gosto de pensar, sempre tenho algo que é trivial em tudo. Eu acesso a banco de dados, um processamento ali de lógica de negócio e expor em algum lugar. Mesmo que você vá consumir, fazer um monolito que ele bate direto ali da, da classe direto para view, né? Também você vai passar por essas camadas, né? Você vai ter sempre pelo menos três camadas. Aí eu já começo a entrar no modelo de arquitetura mais robusto, que é clean arquitetura, arquitetura limpa, e aí você vai entrando em vários detalhes, mas é evolução, né? Sempre aprende o básico, trivialzão ali mesmo, para sair do zero, né? Para começar a ter uma noção de como se constrói um software, né? Como se começa algo e aí depois a gente vai evoluindo através dos estudos. Né? Ótimo. Cara, eu queria dar um recadinho básico aqui pro pessoal. Se você não se inscreveu no canal ainda, curte e compartilha aí com seus amigos. Também eu vou colocar aqui na descrição do vídeo as redes sociais do Matuto Programador, que é o João Gabriel. E aí todo mundo fica ligado. Ele também tem um podcast, que é o 404, que está aí trazendo muito conteúdo para a galera, que é bem interessante. Então vamos fazer essa força aí.
Eu tenho dois podcasts. Eu tenho o podcast O Matuto Programador, que está no Spotify, Olha, e agora eu tenho com uma galera aí, com o Wellington, o Kleber Azevedo e o Newton Terada. A gente está entrando com um projetinho novo aí também do podcast 404 Podcast e também logo mais nas plataformas. O Matuto Programador você já encontra na Apple Podcast, no Spotify e outras mídias aí de áudio que você queira ouvir. Beleza? pá, que top. O Newton eu conheço, trabalha comigo lá no time Neon. Um abraço, Newton. Cara, eu queria que você desse uma dica para quem está começando, para a gente conseguir finalizar esse podcast de hoje aqui. Olha, talvez a maior dica que eu posso dar nesse momento é, antes de você que está começando, analisa bem se a área de tecnologia, se é isso realmente que você quer. Porque não adianta vir para a área de tecnologia simplesmente pensando em dinheiro, depois se frustrar, achar que não serve para a área, se achar menos do que outras pessoas. Olha bem o que você quer, não venha só por modismo, não venha só é, pela influência de outras coisas, mas veja se realmente é isso que você quer para sua vida, se você está disposto a entregar a sua vida realmente para a tecnologia, porque você vai ter que se dedicar muito, estudar muito, principalmente no começo de carreira. Você vai ter que estudar muito, vai ter que se dedicar muito, perder muito tempo de sono, muitas noites de sono estudando, perder muitas noites de sono trabalhando para resolver problema. Final de semana você vai ter que fazer uma escolha de vida. Acaba se tornando um modelo de vida e uma escolha de vida quando você trabalha com tecnologia. Precisa gostar. Então analise bem a sua vida hoje, analise bem aonde você quer estar daqui a um tempo, analise aquilo que você gosta de fazer para que você não viva uma vida infeliz. Né? Então é legal, é gostoso trabalhar com programação. Quem gosta consegue realmente fazer duas coisas, que é trabalhar e se divertir. Né? Então, se você gosta, se você se sente que está no caminho certo, eu dou muito apoio e aí ó, a gente pode fazer comunidades aí para sempre estar se apoiando. E pense bem, né? De repente você é muito, muito bom em uma coisa, muito férreo em uma determinada área, e aí você quer ir para a área de tecnologia e se frustra porque não é aquilo que você realmente faz com amor. Né? Então, não façam só pelo dinheiro, façam realmente aquilo que vocês queiram fazer e que vocês se sintam bem e que depois vocês não vão se arrepender e falar, poxa, eu joguei todo o meu tempo fora. Tempo é algo que é o mais valioso que a gente tem, porque o tempo que a gente perdeu não volta. Né? Então, passou-se o tempo, eu já passei alguns 30 e poucos anos da minha vida, e o que passou, passou, e eu não sei quanto tempo eu tenho para frente. Então, viva o que você tem de melhor nesse momento e procure sempre fazer aquilo que te faz feliz. Beleza? Deixo o meu recado. Grande abraço aí. Muito obrigado, Marcos, pelo convite. E espero depois aí a gente bater um papo e você vai lá no nosso podcast para dar os seus 20 centavos de contribuição também. Cara, Beleza? eu queria agradecer de verdade mesmo. Eu gostei muito do seu papo, da sua história e que as pessoas se inspirem com o seu jeito, com os seus conhecimentos, as suas orientações. Obrigadão mesmo. Tamo junto. Valeu. Deixa eu pagar aqui.